Olá a todos. Nessa análise audiovisual nós vamos fazer uma avaliação crítica sobre um trabalho publicado pelo professor Marcelo Amato na JAMA de 2017, mês de março, sobre estratégias de recrutamento alveolar em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nesse trabalho foram confrontadas duas estratégias de recrutamento alveolar, uma intensiva e uma moderada, e foram comparados ao final do tempo de estudo. O objetivo era avaliar se essas estratégias de recrutamento alveolar, associadas à ventilação protetora, poderiam reduzir complicações pulmonares no pós-operatório. Foi um trial clínico randomizado, em centro único, no período de 2011 a 2014. Como critério de inclusão, foram incluídos no estudo os pacientes admitidos no CTI com uma PF inferior a 250 após a realização de cirurgia cardíaca, com ou sem SEC. E excluídos os doentes fora do intervalo de idade de 18 a 80 anos, com um IMC fora do intervalo de 20 a 40, que apresentassem doença pulmonar prévia, hipertensão arterial pulmonar, cirurgia cardíaca prévia, cirurgia de emergência, pneumotórax ou fuga aérea pelo dreno e hipotensão refratária. Todos os pacientes inicialmente admitidos no CTI eram ventilados em VCV com volume corrente de 6 ml por quilo de peso ideal, FO2 de 60% e PIP de 5, sendo então randomizados em dois grupos, o grupo de estratégia protetora com recrutamento intensivo e o estratégia protetora com recrutamento moderado. Os grupos de recrutamento foram separados em intensiva, em que os doentes eram ventilados com uma PIP inicial de 5 centímetros de água e 3 ciclos de recrutamento alveolar com duração de 60 segundos, em que o doente era colocado em PCV, ajustado uma PIP de 30 centímetros de água com uma frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto, era ajustado um tempo inspiratório de 1,5 segundos. Era mantido um driving pressure de 15 centímetros de água com uma FO2 de 40%. Entre os ciclos de recrutamento, intervalo esse que durava 60 segundos, e durante as 4 horas, tempo de duração do estudo, os doentes eram ventilados em PCV, com uma driving pressure ajustada para manutenção de um volume corrente de 6 ml por quilo, uma PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Na estratégia moderada, os pacientes eram ventilados com PIP de 5 centímetros de água inicialmente e submetidos a 3 ciclos de 30 segundos de duração em CPAP com 20 centímetros de água de pressão mantida, uma FO2 de 60%. Entre os ciclos, intervalo esse que durava 60 segundos e durante as 4 horas de duração do estudo, os pacientes eram ventilados em VCV com volume corrente de 6 ml por quilo de peso ideal, PIP de 8 centímetros de água, FO2 de 60% e uma PaCO2 mantida entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Muito importante ressaltar que a manobra de recrutamento era iniciada se e somente se houvesse hemodinâmica estável. Isso era avaliado através da irresponsividade a fluidos pela elevação passiva de membros inferiores. E a pressão arterial média tinha que estar em 80 milímetros de mercúrio no grupo intensivo e 70 milímetros de mercúrio no grupo moderado. Caso necessário, eram utilizados vasopressores. Como resultados, o autor mostrou que o grupo de estratégia ventilatória com recrutamento intensivo apresentou menos complicações pulmonares, resultado estatisticamente significativo. Os resultados irão ajudar no cuidado dos meus pacientes? Embora todos os desfechos clínicos tenham sido avaliados, os benefícios devem ser confrontados. E antes da aplicação irrestrita de manobras intensivas de recrutamento alveolar no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, nós devemos ponderar que os pacientes desse trabalho atenderam a critérios específicos de inclusão. E são 2 pontos muito importantes: o fato de atender irresponsividade a fluidos no pós-operatório de cirurgia cardíaca não é comum, e uma pressão arterial média de 80 milímetros de mercúrio pode ser bastante elevada em casos de cirurgia, como por exemplo para doenças da aorta. Bom, essa foi mais uma análise audiovisual, uma visão crítica a respeito de trabalhos da literatura para ajudá-los na condução das anestesias e dos seus pacientes. Um abraço a todos. Dúvidas e críticas, entrem em contato através do e-mail contato@nest4u.com. Um abraço.